Muito bem, rapaziada, estamos ao vivo, Desperta SL, começando quarta-feira, 28 de junho, 7h02 da manhã, atrasamos 2 minutos hoje, porque estou viajando e as coisas ficam sempre um pouco mais complicadas quando estou em viagem. Estamos aqui com o nosso estúdio móvel maravilhoso. Estou essa semana em Londres e Edimburgo para eventos, para falar, claro, sobre o Brasil, sobre tudo que está acontecendo na América Latina também, para que os gringos fiquem um pouco mais informados, um pouco mais espertos. Muito obrigado para todo mundo que está chegando por aí. Inscreva-se no canal. Compartilhe o nosso programa também, eu sempre peço para vocês, né, por gentileza, quem puder, eu sei que muita gente está acordando agora, tá na cama, de olho fechado ainda, né, só ouvindo Desperta como se fosse o bom e velho radinho, tudo certo, tudo bem, de todo modo, quem puder, quem não tiver com seus afazeres domésticos na manhã, organizando o café da manhã, organizando a molecada para ir para a escola, no ônibus, no busão, no trem, dirigindo, no Uber, no táxi, etc e tal, tiver um tempinho, pega o link e compartilha este link para as pessoas que você conhece. É sempre muito importante. O Desperta está crescendo bastante. Estamos com uma audiência muito legal, muito consolidada. Mas, claro, quanto mais gente chegar por aí, tanto melhor, tá bom? Já vi que tem gente aí falando que está mandando saudações da Patagônia. A gente tem público em todos os lugares do mundo. É inacreditável. O Desperta SL tem uma pessoa que está assistindo o nosso programa da Patagônia. É inacreditável. De Patagônia a Poços de Caldas, assim estamos, né? Eu vi que tem gente aí que tá mandando oi também de Praia Grande, da Dinamarca, de onde mais? As pessoas estão em vários lugares, Viamão, Rio Grande do Sul, enfim. Vai deixando seu comentário, vai dizendo de onde você está se conectando com este programa. Seja educado e muito legal nos comentários também, né? Geralmente nossos comentários aqui rendem, né, conversas profícuas entre as pessoas que assistem o nosso programa. Claro, não é aqueles lugares onde as pessoas ficam falando bobagem, né? E mais de todo modo, mantenham a civilidade, por favor. Aí. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sarandi, Paraná, São José dos Campos, São Paulo, Washington DC, enfim, várias pessoas de vários lugares aqui. Muito obrigado. Gente, ó, antes de mais nada, a gente vai falar, claro, a gente vai abrir o programa já falando sobre o voto ontem do relator em relação à tal da ineligibilidade, palavra horrível e complicada que eu estou tentando não usar aqui, né? Vamos tirar o Bolsonaro por 8 anos das urnas, é o que eu tenho falado aqui. Ontem, o relator votou para que o Bolsonaro fique fora das eleições pelos próximos 8 anos, na verdade são 8 anos contados a partir de 2022, então Bolsonaro não poderia concorrer às eleições até 2030. É isso que está em jogo. Já falaremos disso, mas antes de mais nada, só avisar que a aula ontem, né, com o Domênico De Masi, que o Edu ministrou lá junto com o Domênico, né, que estamos chamando de aula magna online e aberta, foi um sucesso absoluto. O pessoal da produção acabou de me informar aqui que foram 180 mil pessoas que passaram pela aula de ontem. Eu vou repetir, 180 mil pessoas assistiram ontem a aula magna do Domênico De Masi, que foi feita aqui pelo ICL para vocês. Por isso, pelo sucesso absurdo da aula, o link, a aula seria ontem, exclusiva naquele horário e não teria repeteco, tá? Mas como a aula foi um absurdo, né, de sucesso, o link permanecerá funcionando ainda hoje pelas próximas horas, tá bom? Se você tentar acessar amanhã, não vai dar. É isso, Caio. Amanhã não tem mais, né? Quem quiser acessar amanhã, já foi a aula, né? Futuro do trabalho, relações trabalhistas, futuro do trabalho, inclusive com a emergência das inteligências artificiais, tudo isso foi debatido ontem, né? O Domênico De Masi é um filósofo, intelectual, escritor, um dos mais importantes do mundo, tem uma relação histórica com o Brasil, né? Já foi para o Brasil várias vezes, é um cara que conhece muito o país, então não é aquele gringo que vai ficar falando coisa que você não consegue adaptar na sua vida e entender o que está acontecendo. Muito pelo contrário, tá? Então, ó, icl.com.br/aula, tá? icl.com.br/aula. Faz o seguinte, você está vendo o programa agora aí, abre uma outra abinha do seu navegador e já abre esse link agora, já deixa aberto. Por quê? Para você não esquecer. Se você esquece, eu sei porque eu abro 4.000 abas por dia aqui no meu navegador, né? Tá aí na tela, icl.com.br/aula.
e depois a gente deixa de lado porque tem mais um monte de coisa aberta, a gente esquece. Não vai ser possível acessar essa aula amanhã, né, Caio? Estou certo, né? A aula está aberta excepcionalmente pelas próximas horas, então já abre o link, deixa aberto e confere a nossa aula com o Domênico De Masi, mediada ontem pelo Edu Moreira, tá bom? É isso. Então, ó, vamos lá para o que foi o assunto quente de ontem, né? Estou compartilhando a minha tela com vocês aí. A gente vai ler as notícias do Brasil e do mundo, as principais hoje, claro, mas a gente vai focar muito no que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral. Isso está por toda a imprensa. Peguei aqui, casualmente, um link do UOL, né? Mas está por toda a imprensa, porque é a principal notícia de fato do Brasil hoje. O julgamento, lembrando, será retomado amanhã. E possivelmente amanhã teremos um resultado, tá? Ontem foi lido o voto do relator. O relator fez um voto de centenas de páginas, passa de 400 páginas. Ontem ele leu um resumo. O resumo levou 3 horas, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Então é um voto muito bem construído, muito bem consolidado. Fica difícil ter saída para os ministros que gostariam de livrar a cara do Bolsonaro nesse julgamento, tá bom? Relator vota pela inelegibilidade de Bolsonaro e opta por salvar Braga Neto. Falaremos do Braga Neto daqui a pouquinho. Por que ele ficou de fora desse voto, né? Não será julgado pelo TSE. E o que acontece com o futuro político do Braga Neto? Atenção, Rio de Janeiro. Você que está vendo aí do Rio de Janeiro. Atenção, Rio de Janeiro. Isso tem a ver com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar disso. O ministro Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos, mas optou por salvar o ex-candidato a vice-presidente, general Braga Neto, os dois do partido PL, PL com L, né? O relator da ação foi o primeiro a votar e afirmou que o ex-presidente é responsável integralmente pela reunião com embaixadores que ocorreu há 76 dias antes das eleições do ano passado. O julgamento será retomado na quarta-feira. Parênteses rápido aqui para vocês lembrarem ou entenderem. O que é que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro pegou uma investigação da Polícia Federal que corria sob sigilo e estava aberta ainda, pegou aquela investigação, demandou uma reunião com embaixadores há 2 meses da eleição, manipulou a investigação e falou para os embaixadores coisas que a investigação não concluía. Ou seja, mentiu para os embaixadores que hackers, foi isso que o Bolsonaro falou, tá, gente? O Bolsonaro falou o seguinte: existe uma investigação da PF que mostra que hackers tomaram o controle do sistema eleitoral do Brasil e podem mudar a votação, podem tirar votos de um candidato e colocar para o outro. Isso é mentira. Quem foi que falou que isso é mentira? O próprio delegado que fez a investigação na PF, tá bom? Então o Bolsonaro está sendo agora, foi investigado e agora será julgado por este fato, tá bom? Este fato que, claro, conforme analisa o TSE, serviu para ele como campanha eleitoral, ao mesmo tempo em que mentiu para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Esse é o caso, tá, gente? Essa é a espinha dorsal do caso. A prova produzida aponta para a conclusão que o primeiro investigado, no caso Jair Bolsonaro, foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento da ação. Isso disse o Benedito Gonçalves, ou seja, a responsabilidade toda é do Jair Bolsonaro pelo evento e pelas falas dele nesse evento. Isso livra o Braga Neto, então havia uma possibilidade muito remota que esse julgamento fosse o julgamento que fosse analisar a chapa que concorria à eleição do ano passado, Bolsonaro e Braga Neto. No caso, o relator excluiu a possibilidade do Braga Neto ser julgado por este procedimento, tá bom? Colocou a culpa exclusivamente no senhor Jair Bolsonaro. Como foi o voto? A sessão durou cerca de 3 horas e foi totalmente ocupada pelo voto de Benedito. Na semana passada, o ministro levou 2 horas para concluir a leitura de um relatório. Braga Neto só foi citado no final, quando o ministro votou pela absolvição do ex-candidato a vice. O relator afirmou que não iria aplicar a cassação do registro da candidatura de Bolsonaro e Braga Neto, porque eles não foram eleitos. Benedito informou logo no início da sessão que se tratava de uma minuta do voto dele, né? Uma espécie de resumo que foi distribuído, o voto distribuído com antecedência para os demais ministros. O objetivo era acelerar o processo. O voto integral do ministro tem 460 páginas, né?
E aí, o que foi que falou ontem o ministro? Vamos colocar aí, ô Caio, o vídeo do ministro para ele falar a parte final aí do voto dele, a conclusão, né? Vamos lá. Julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Muito bem, tá aí que nem o ministro consegue falar essa palavra, inelegibilidade, né? Eu já tô craque nela, porque eu consegui separar ela mentalmente em duas, né? Inelegibilidade. Agora tá fácil de falar, né? Mas aí, tá aí o resumo do voto. Abuso de poder político, por quê? Porque usando do seu cargo como presidente da República, usou e abusou do seu poder político, né? E também uso indevido de meios de comunicação, porque essa reunião foi transmitida pelos meios de comunicação que estão em poder do Executivo Federal, tá? Então, tá aí. O julgamento parado hoje retoma amanhã, possivelmente já com os votos dos outros ministros. É possível que os votos sejam mais curtos, porque o Benedito Gonçalves já mandou o seu voto na íntegra para os ministros lerem antes, então ninguém vai ser surpreendido amanhã. Nossa, o que estamos julgando aqui? Deixa eu ver direito isso aqui e pedir vistas, né? Todo mundo já sabe exatamente o que está julgando. Então amanhã retoma. É possível que amanhã teremos finalmente uma resolução desse caso e todos os prognósticos indicam que Bolsonaro ficará de fora das urnas, não poderá disputar a eleição até 2030. Claro que a gente vai acompanhar isso amanhã no ICL e claro que o Desperta de sexta-feira de manhã vai falar sobre esse caso também, né? Bolsonaro fez flerte perigoso com o golpismo. Isso é uma frase do próprio Benedito Gonçalves, relator, ontem, né? Flertou com o golpismo em suas lives semanais e discursos proferidos durante seu mandato na presidência da República, disse ontem o relator. Existe um flerte perigoso com o golpismo, citando as falas feitas em discursos não só coordenadas nas lives de 2021 e 2022. Isso aqui é o contexto do voto do relator. A grande questão é a reunião com embaixadores, mas o voto tem um contexto, e para isso o Benedito Gonçalves usou esses contextos todos, inclusive a minuta do golpe apreendida lá com o Anderson Torres, né? Essas falas vêm sendo juntadas e sendo contextualizadas, afirmou o ministro. Esse é o principal argumento do seu voto na ação que pode tornar o Bolsonaro inelegível. Benedito apontou que Bolsonaro buscou, aspas do ministro ontem, relator, vitimizar-se e descredibilizar a competência da Corte Eleitoral. Além disso, falou que o então presidente Bolsonaro despejou sobre os embaixadores mentiras atrozes. Isso é fala do Benedito Gonçalves ontem, negando a legitimidade e procedimentos democráticos que produziram resultados que o desagradaram. De novo, fala do Benedito. Bolsonaro também, segundo o ministro, difundiu ameaças veladas sobre a possível necessidade de sair dos limites da Constituição, né? Tudo o que vimos desembocar no 8 de janeiro. Então, isso foi citado também ontem pelo ministro durante o seu voto. Criando falsa legitimação para eventuais pensamentos golpistas que se insinuassem. Aspa do ministro também. O relator também citou, como eu falei antes aqui, a minuta de teor golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres.
O ministro de Estado e Justiça deveria ter outro cuidado. Benedito afirmou que esse documento era golpista em sua essência e perigosamente compatível com a lógica defendida por Bolsonaro na reunião com embaixadores. Então, ontem, nessa minuta do voto, ou seja, nesse resumo do voto de ontem, o Benedito Gonçalves não só tratou do caso da reunião com os embaixadores, mas deu o contexto para explicar por que aquele caso estava indo a julgamento, tá bom? E aí, para terminar o seu voto, falou que não há dúvidas de que o Bolsonaro difundiu informações falsas a respeito do sistema eletrônico de votação, direcionado a convencer que havia grave risco de que as eleições de 22 fossem fraudadas para assegurar a vitória do candidato adversário, no caso, o Lula. E aí termina o Benedito Gonçalves, né? Golpista em sua essência e perigosamente compatível com a lógica defendida pelo primeiro investigado, no caso, Jair Bolsonaro. Vamos lá ver o que o Globo está dando hoje sobre isso. Bolsonaro no TSE. Ex-chanceler diz em depoimento que reunião com embaixadores ocorreu a pedido da presidência. O ex-chanceler Carlos França confirmou em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que a reunião com embaixadores que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível foi realizada a pedido da presidência da República, à época ocupada pelo próprio Bolsonaro. O encontro ocorreu no Palácio do Alvorada em 18 de julho de 22 e foi usado pelo mandatário para mentir para as pessoas, blá blá blá, isso aqui já falamos, né? O depoimento do ex-ministro foi prestado ao TSE em 19 de dezembro, portanto, no ano passado, quando Bolsonaro já havia sido derrotado na eleição. Em diversos momentos da oitiva, França, vamos lembrar, que era, vamos lembrar aqui, ó, tá? Isso aqui não é o voto do TSE. O França era chanceler, ex-chanceler durante o governo Bolsonaro, tá bom? Então, não estamos falando do voto do ministro aqui. França afirmou que a reunião com os representantes estrangeiros foi feita por iniciativa da presidência e que ocorreu porque julgou-se que era papel da presidência da República se manifestar diretamente aos chefes da missão de outros países. Perguntado pelo então juiz auxiliar da presidência do TSE, Marco Antônio Martins Vargas, sobre quem decidiu organizar a reunião com os embaixadores, o ex-ministro de Bolsonaro negou que a ideia tenha partido do Itamaraty. Portanto, é mais aí um indício, né, de que isso foi uma coisa arquitetada pela presidência da República sob mando do Jair Bolsonaro. Essa matéria hoje está lá exclusiva no jornal O Globo. Folha de São Paulo, relator do TSE reforça a aposta em filme, não em foto, para defender Bolsonaro. O que a Folha traz aqui? Mostrou que o voto ontem não foi exclusivamente sobre a reunião com os embaixadores, mas que o ministro preferiu fazer um voto mais abrangente, mostrando o contexto daquela reunião, o antes e o depois, inclusive, daquela reunião, porque poderia, claro, a defesa do Bolsonaro alegar que aquela reunião foi um fato isolado, o Bolsonaro entendeu mal, né, o que a PF falou, tinha esse risco, né? Muita gente está falando que tem um risco muito grande em você colocar outros elementos no voto que não seja exclusivamente o fato da reunião em si, né? Mas havia um risco, se o ministro não contextualizasse, que a defesa do Bolsonaro alegasse que o Bolsonaro se enganou, entendeu mal a investigação da Polícia Federal, que não pretendia fazer aquilo, né? E aí, como o Sérgio Moro faz quase sempre, né? Pede escusas, né? Vai lá, pede escusas e passa tudo por isso mesmo. Então, o relator ontem preferiu colocar uma abrangência maior no seu voto, colocando os contextos anteriores àquela reunião e posteriores àquela reunião, para que não reste dúvida de que aquilo não foi um fato isolado. Vamos lá para o estado de São Paulo, jornal Estadão. O relator do TSE abre caminho para a abertura de processo penal e cobrança de multa a Bolsonaro. Ao votar pela inelegibilidade por 8 anos de Jair Bolsonaro, o ministro Benedito Gonçalves sugere a ampliação do cerco sobre as condutas do ex-presidente. O relator determinou o envio imediato ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria-Geral da República e a ministros do Supremo Tribunal Federal do voto lido na noite desta terça-feira, portanto, ontem, 27 de junho. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político ao buscar vantagem eleitoral em uma reunião com diplomatas estrangeiros. A iniciativa de Gonçalves, mesmo que não seja seguida pelos demais integrantes da corte, né, que votarão amanhã, ao todo são 7 magistrados no TSE, abre caminho para uma eventual cobrança de multa pelo TCU,
uma investigação em esfera criminal sobre o encontro e a ampliação do escopo de inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Portanto, outras instâncias poderão debruçar-se sobre o que aconteceu ontem, graças a esse voto do TSE. E aí o julgamento será retomado amanhã, quando os ministros vão dizer se acompanham ou não o voto do relator e suas recomendações. Lembrando, é o primeiro processo que o Bolsonaro enfrenta no TSE. O Bolsonaro tem 15 processos além desse no TSE. Atenção, só no TSE, tá, gente? Só processo eleitoral. São 16 processos eleitorais que o Bolsonaro enfrenta no TSE. Esse aqui é o primeiro deles, tá? Fora os outros, várias dezenas de outros processos que o Bolsonaro enfrenta em cortes de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, cíveis e criminais. Portanto, pelos próximos tantos anos, muitos anos, talvez até o final da vida, Bolsonaro estará muito enrolado na justiça brasileira pelos atos que cometeu durante a sua presidência. Na BBC News Brasil tem um resumo importante e ajuda vocês a entenderem mais sobre o que acontece a partir de agora, tá? Então, quem quiser, lá na capa da BBC News Brasil, Bolsonaro no TSE, relator vota por deixar ex-presidente inelegível, o que acontece agora? E aí a BBC News Brasil faz um resumo do que acontece daqui para frente, tá bom? Então, quem quiser se informar mais sobre o assunto, está lá na capa do site. O colunista lá do UOL, José Roberto de Toledo, minuta do golpe em ação do TSE pode beneficiar Bolsonaro, diz advogado. A gente já vem falando sobre isso aqui. A defesa do Bolsonaro, ela está indo numa linha que é o seguinte: o TSE não poderia juntar outras provas ou evidências depois que o caso foi remetido à corte lá, que o caso já foi fechado e que estaria pronto para votação, tá? Vem dizendo isso por quê? Porque o ministro Benedito Gonçalves aceitou incluir a tal da minuta do golpe no caso. A defesa do Bolsonaro vai tentar anular esse caso com base nisso. Esse é o grande argumento da defesa, tá? A defesa não está batendo muito no mérito de que o Bolsonaro não fez uma fala golpista, de que o Bolsonaro não mentiu usando o inquérito da Polícia Federal, distorcendo conclusões, chegando a conclusões que nem mesmo a Polícia Federal chegou. Pelo contrário, o delegado da PF falou que não há nenhum indício daquilo que o Bolsonaro falou aos embaixadores, ou seja, de que hackers poderiam mudar votos de candidatos. O próprio delegado falou, não há indícios para sequer continuar uma investigação em relação a isso, tá? Então, o Toledo vem chamando atenção sobre isso aqui, já desde a semana passada, a gente já falou sobre isso aqui também, né? E aí, então, traz mais aqui um comentário no UOL, dizendo que o advogado especializado em direito eleitoral, Arthur Rolo, esclarece que a inclusão da minuta golpista encontrada na casa do Anderson Torres pode acabar beneficiando a defesa do ex-presidente. Claro, isso aqui é a opinião de um advogado, no fim das contas, né? O advogado Arthur Rolo. Mas ela é compartilhada com várias outras pessoas que analisam o caso, que imaginam que mesmo que essa estratégia de defesa não dê certo agora no TSE, Bolsonaro pode levar isso para o seu recurso no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, essa possibilidade está aberta. É possível, inclusive, que um ministro, de modo monocrático, ou seja, um ministro apenas do Supremo Tribunal Federal, decida derrubar esse julgamento do TSE. Não seria definitivo, teria que colocar depois para que todos os ministros apreciassem a causa, né? Mas poderia temporariamente derrubar, tirar a validade do julgamento do TSE. Pode acontecer. É provável? Hoje, não é provável. É bastante improvável. Mas a possibilidade existe, está em aberto. É possível que o ministro do Supremo faça isso, tá? Então, para ficar de olho na frente para o que vai acontecer no pós-julgamento. Lá no Estadão também, deputados bolsonaristas preparam projeto para tentar anistiar Bolsonaro. Já antecipando o julgamento do TSE, que pode deixar o Bolsonaro inelegível por 8 anos, parlamentares querem tentar anistiar o ex-presidente. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, irá apresentar um projeto de lei para todos os políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022. Né? Que curioso. Neste cenário, todos os políticos que cometeram tais delitos, com exceção daqueles que não podem ser anistiados, terrorismo, tortura, racismo e crimes hediondos, terão a punição anulada. Deltan Dallagnol do Podemos, que teve o mandato do deputado federal cassado, também seria beneficiado caso esse projeto avance.
Sanderson é presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa. Ele sustenta que essa deve ser uma decisão soberana do Congresso. Se prosperar, a própria Casa poderia ter força para derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se a proposta for a sanção. Crimes eleitorais não se enquadram nas vedações da anistia, diz o deputado. Ou seja, Bolsonaro é alvo de ação na esfera eleitoral e, portanto, pode ser beneficiado. Essa é a ideia do grupo de movimentação bolsonarista em Brasília para o pós-julgamento. Então, de novo, para onde que o Bolsonaro vai tentar correr nesse pós-julgamento? Politicamente, fazendo manobra na Câmara dos Deputados, eventualmente para aprovar, por exemplo, esse projeto de lei, né, que livraria a cara dele, a do Deltan Dallagnol e a de tantos outros, e no STF para tentar anular o processo, alegando que provas e elementos foram incluídos depois do prazo. Então, esses são os caminhos da defesa do Bolsonaro daqui para frente. Thaís Oyama informa lá no UOL: Braga Neto será candidato a prefeito do Rio de Janeiro, caso seja absolvido no TSE. Portanto, tivemos ontem o voto do ministro Benedito Gonçalves. Esse voto exclui a possibilidade do Braga Neto ser condenado junto com o Bolsonaro. E agora o Braga Neto aparentemente ruma para as eleições do ano que vem para tentar disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. O PL pretende lançar o general Braga Neto, candidato à vice-presidência da República nas eleições de 2022, à prefeitura do Rio de Janeiro, caso ele seja absolvido no TSE. Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro bateram o martelo e vão sagrar general Braga Neto como candidato do PL para disputar a prefeitura do Rio no próximo ano. Essa decisão estava meio empacada, diz aqui a Thaís Oyama, com o próprio general dizendo que não queria e que a família era contra, fazendo charminho, né? Diante desse acordo, o general já está entusiasmado, diz aqui a Thaís Oyama. Ao contrário do que acontece aqui em São Paulo, as opiniões de Bolsonaro e Costa Neto convergiram. Havia um acordo tácito entre os dois. Bolsonaro podia dar pitacos na eleição municipal do Rio de Janeiro e Valdemar decidiria o que acontece em São Paulo. Portanto, meus amigos do Rio de Janeiro, minhas amigas do Rio de Janeiro, preparem-se que no próximo ano vocês poderão ver o Braga Neto fazer campanha à Prefeitura do Rio. Braga Neto, lembremos, importante, interventor da segurança pública no Rio de Janeiro em 2018, a mando do governo do Michel Temer, prometeu que até o final daquele ano entregaria a investigação completa sobre o assassinato de Marielle e Anderson, apontando os mandantes e os culpados. Promessa essa, obviamente, que não foi cumprida. General Braga Neto, lembremos também, fez várias falas dúbias, para dizer o mínimo, golpistas no limite, durante o governo Jair Bolsonaro, mais notadamente no ano passado, naquele momento que o Bolsonaro estava sumido, lembram? O Bolsonaro deu uma desaparecida, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, se estava doente, se estava deprimido, estava, como dizem os bolsonaristas, né, chorando no banheiro, né? Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com o Bolsonaro. O Braga Neto apareceu lá no famoso cercadinho, falando frases misteriosas para os apoiadores do Bolsonaro, né? Aguentem firme, fiquem aí nos acampamentos, né? Porque alguma coisa vai acontecer nos próximos dias, né? O general Braga Neto poderia, inclusive, ser chamado pela CPI dos atos golpistas para explicar exatamente que coisa era essa que aconteceria nos próximos dias. Nós sabemos o que aconteceu naqueles próximos dias. Aconteceu uma tentativa de explosão de um caminhão de 60 mil litros de gasolina de aviação em Brasília, aconteceu depredação e tentativa de invasão da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal em Brasília em dezembro, e em 8 de janeiro aconteceram os atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Isso é o que aconteceu depois da fala do Braga Neto. Poderia, eventualmente, o Braga Neto ser ouvido, inclusive pela Justiça, para explicar exatamente do que é que ele estava falando na época, né? Jornal o Globo, ações contra fake news no TSE triplicaram em 2022. Bolsonaro é citado em 45% das decisões de cortes superiores. Talvez seja o recorde mundial de mentira de que um político já causou em qualquer democracia do mundo, né? Essa pesquisa foi feita pela Associação dos Magistrados do Brasil e pela Unesco. Aponta que políticos e partidos são os principais alvos de processos sobre desinformação nos tribunais. O caso, claro, está sendo notícia no mundo todo, né? Eu separei aqui
um exemplo do site independente francês Mediapart, né? Brasil, o suspense sobre a inelegibilidade de Bolsonaro continua, né? Aqui uma notícia divulgada pela agência France Press, que está sendo publicada aí em vários meios do mundo. Dei uma olhada geral hoje, né? Vários meios estão replicando isso, né? Sobre o julgamento do Bolsonaro. Aqui, para vocês terem uma ideia, o destaque de um site, o principal site independente da França, o Mediapart. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos mudar de assunto. Um assunto importante que saiu ontem também, no final da tarde. Eu não sei se muitos de vocês acompanharam, quero imaginar que não, né? Porque aqui a gente também quer dar notícia fresquinha, né? Geralmente essas coisas acontecem mais no final da tarde para o início da noite. Eu separo aqui porque muita gente nesse horário já não está mais acompanhando a notícia. Então, para quem não viu isso, a revista Fórum publicou ontem. MPF pede cassação da concessão da rádio Jovem Pan. O pedido foi feito em função de veiculação sistemática da rádio em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. Vamos lá ler a notícia aqui publicada ontem. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo na terça-feira o cancelamento de 3 concessões da rádio Jovem Pan. O pedido foi feito em função da veiculação sistemática da rádio em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. O MPF destaca que as condutas praticadas pela Jovem Pan violaram diretamente a Constituição e a legislação que trata do serviço público de transmissão em rádio e TV. Lembrando, né, a Jovem Pan tem aí os seus canais de YouTube, né, mas, e tem também canal em TV fechada, né, que não é abrangido pela lei das telecomunicações, mas é uma concessão pública. Tudo o que a Jovem Pan faz na sua rádio e na sua TV, quando são concessões públicas, são regidos por uma legislação específica, né? Então, assim, mesmo quem está assistindo o programa e fala, mas é uma iniciativa privada, é um canal de TV, não poderia ser cassado, então poderia ser condenado por causa da mentira XYZ, pagar uma multa, etc e tal, mas não poderia tirar do ar. Não é assim que funciona na legislação brasileira. Isso é uma concessão pública, ou seja, o Estado concede para que esse canal de rádio, no caso a Jovem Pan, tem várias rádios no Brasil inteiro, possa usar aquela faixa do dial, como se chama, para transmitir a sua programação. Aquela faixa do dial não é privada, não é da rádio Jovem Pan. Ela está emprestada, no limite por nós, sociedade civil, para que a rádio veicule as mentiras que veiculou ao longo de anos. Vamos lembrar uma coisa aqui, né, gente? Que a gente esquece das coisas. Vamos só lembrar o seguinte. A Jovem Pan, um dos principais apresentadores da Jovem Pan na época, agrediu a socos um entrevistado na rádio, né? O jornalista Glenn Greenwald. O cara foi como convidado de um programa. Vocês vejam a maluquice. Vocês imaginam isso acontecendo no ICL? Vamos trazer para nossa realidade aqui, que é mais fácil. Vocês imaginam o seguinte: tá rolando o programa do ICL, e tem um convidado lá, né? Tá lá um convidado. A produção do ICL entrou em contato com a pessoa, convidou a pessoa para participar do programa. A pessoa vai até o estúdio do ICL e alguém do ICL agride a pessoa a tapas no meio de um programa. Na Jovem Pan aconteceu isso. Aconteceu alguma coisa com o senhor Augusto Nunes na época que agrediu o convidado, no caso, que era o Glenn Greenwald? Absolutamente nada. A Jovem Pan sequer puniu administrativamente, internamente, o próprio funcionário. Vocês imaginem se você for numa lanchonete, numa farmácia, num supermercado, em qualquer lugar, uma empresa. Imagine se você é agredido por um funcionário da empresa. O que vocês acham que a empresa deveria fazer? Isso é, no mínimo, demissão por justa causa, né? No mínimo. Mínimo dos mínimos. A Jovem Pan não fez absolutamente nada com isso. É um circo dos horrores usando concessão pública. Demorou para essa ação aparecer. Demorou muito, né? Aliás, o MPF usa, inclusive, falas do nosso querido César Calejon, que na época era comentarista da Jovem Pan, né? Aliás, parabéns, César, não sei como é que você aguentou. Eu fui como convidado da Jovem Pan 2 vezes, depois nunca mais apareci lá, porque teve a agressão de um convidado no estúdio da rádio, ao vivo em um programa, né? Eu aqui não vou aparecer
em um lugar para eventualmente tomar um tapa na cara de um apresentador, porque eu não sou maluco, né? Então, parei de ir. A Jovem Pan me convidou várias vezes, outras vezes depois, eu não fui mais, né? Porque eu não vou lá literalmente dar minha cara a tapa. O César Calejão estava todos os dias lá, brilhantemente dando a cara dele a tapa, e avisou várias vezes, tem vários vídeos do César, aliás, que circularam por aí, né? Que viralizaram, né? O César avisando: o que vocês estão fazendo aqui é irresponsável. Vocês estão insuflando o país para uma aventura golpista que a gente não sabe como vai terminar. O César avisou várias vezes, tem vários vídeos do César na Jovem Pan, ao vivo, falando para os colegas lá, apresentadores: o que vocês estão fazendo aqui é um absurdo. Obviamente, o que fizeram? Tiraram o César do ar, né? Lógico, né? Entre parar a aventura golpista, que, para a gente deixar bastante claro aqui, para a Jovem Pan, rendeu milhões de reais de dinheiro. Gente, milhões. Milhões. Só o que o Google transferia diretamente para a Jovem Pan através do YouTube era uma cifra milionária. A Jovem Pan fez dessa aventura golpista dela um empreendimento financeiro, tá bom? Vamos deixar claro isso aqui também. A Jovem Pan estava lá ganhando seu dinheiro ao dar voz a essas pessoas. Que, aliás, algumas delas agora estão aparecendo na CNN Brasil, né? Aparentemente a CNN Brasil quer disputar esse nicho de mercado, né? Com a Jovem Pan. Alguns dos amalucados que apareciam lá na Jovem Pan agora mudaram para a CNN, né? O MPF pede ainda que a Jovem Pan seja condenada ao pagamento de 13,4 milhões como indenização por danos morais coletivos. O valor corresponde a 10% dos ativos da emissora apresentados em seu último balanço. O MP pede ainda que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a veicular ao menos 15 vezes por dia, entre as 6 horas da manhã e as 9 horas da noite, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. As inserções devem ter 2 a 3 minutos de duração e trazer dados e serem reunidos pela União, que também é ré no processo. Muito bem, isso notícia importantíssima. Agora, o que acontece? Isso aqui é um pedido do MPF de uma ação civil pública, tá? A Jovem Pan vai batalhar para derrubar esse negócio. Ou seja, vai tentar fazer com que a justiça sequer aceite essa ação civil pública, tá? Então tem esse passo ainda. Veremos o que acontece nos próximos capítulos. A justiça pode aceitar. Caso aceitar, a Jovem Pan vira ré e a partir desse momento vai se defender, tá? Então tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Primeiro tem que ver se a justiça vai aceitar essa denúncia. A Jovem Pan, claro, vai batalhar para evitar isso. Caso a justiça aceite, a Jovem Pan terá ainda, claro, todo o seu direito de defesa, aquele mesmo que foi negado a várias pessoas que a Jovem Pan, nesses últimos anos, infernizou a vida com notícias falsas e defendendo sempre o cerceamento do direito de defesa, né? Espero que a Jovem Pan tenha o direito de defesa que ela pregou que fosse negado a várias pessoas nos últimos anos no Brasil. Notadamente, claro, pessoas sempre de esquerda, por acaso, né? Ainda sobre a Jovem Pan, notícia importante trazida lá pelo DCM. Alexandre de Moraes arquiva a ação da Jovem Pan contra os Sleeping Giants. O ministro, no início desse mês, arquivou uma investigação aberta a pedido da Jovem Pan contra o grupo brasileiro Sleeping Giants Brasil. O grupo havia promovido uma campanha contra a Jovem Pan, após a emissora ter propagado conteúdo de cunho golpista e disseminado fake news. Diversos patrocinadores cancelaram contratos com a rádio após o episódio. Sleeping Giants, para quem não sabe, é um grupo de ativistas digitais que pressiona anunciantes a pararem de jogar dinheiro em veículos de comunicação que tenham esse tipo de comportamento. Então eles vão lá na internet, basicamente funciona assim, né? Muita gente não conhece, vou explicar aqui muito rapidamente, de modo muito sucinto. O Sleeping Giants vai lá na internet, vai lá no Twitter, no Instagram, né? E aí, por exemplo, no caso da Jovem Pan, tem um anunciante lá da Jovem Pan. Eu não vou citar marcas aqui para não cometer um erro, tá? Deixa eu ver se tem alguma marca citada aqui para a gente citar um caso real. No site, na notícia não tem. Mas imagina lá uma marca de sabonete, uma marca de carro, uma farmácia, uma rede de supermercados. Ela anuncia na Jovem Pan. Ou seja, bota uma grana na Jovem Pan todos os meses para ter a sua marca divulgada. O Sleeping Giants, ele, na internet, vai lá na marca
publicamente, né? E começa a provocar a marca, falar o seguinte, vocês vão continuar botando dinheiro nisso aqui? Olha aqui o que o dinheiro de vocês está financiando. Olha aqui o que a grana de publicidade que vocês gastam na Jovem Pan financia. E aí pega todas as notícias falsas e golpistas que a Jovem Pan divulgou nos seus canais oficiais e mostra para as marcas, né? Aquela coisa, caso o senhor não tenha visto, né? Caso a senhora não tenha visto, né? Por acaso, né? Passou batido, né? Não viu, né? As marcas, gente, quando anunciam, no geral, falando aqui o português bem claro, elas estão tá? Pro conteúdo que é divulgado nos canais. Isso é a mais pura verdade. É claro que a marca vai procurar divulgar em canais atinentes ao seu negócio, né? Então, se você vende prancha de surf, você não vai divulgar, possivelmente, sei lá eu, né, num canal que é consumido por pessoas que não tem nada a ver com surf, tá? Óbvio. Mas isso é uma análise de mercado. Agora, uma marca, no geral, dentro do sistema capitalista, se ela bota dinheiro num lugar como a Jovem Pan, ela tá pouco se lixando se a Jovem Pan tá fazendo conteúdo golpista e mentindo sobre urna ou sobre qualquer outra coisa. Se tiver audiência, se tiver engajamento e se vender a margarina, meus caros e minhas caras, bota dinheiro lá sim. É assim que o negócio roda. Então o Sleeping Giants ia lá e pressionava as marcas. Ô, senhor Margarina, o senhor tem certeza que o senhor vai continuar botando dinheiro aqui, neste lugar? E aí o que aconteceu? Várias marcas, várias empresas começaram a parar de patrocinar a Jovem Pan. A Jovem Pan, com isso, perdeu muito dinheiro, bem feito, né? Perdeu, perdão, muito dinheiro. Cheguei a me engasgar de emoção. E aí a Jovem Pan processou os Sleeping Giants por isso, né? E o Alexandre de Moraes chegou à conclusão que o Sleeping Giants, diz aqui o Alexandre de Moraes, não é responsável pela fuga de anunciantes da Jovem Pan. A responsável é a própria emissora que veiculou reiteradamente conteúdos que conflitam com os princípios defendidos e observados por suas próprias parceiras comerciais. O Sleeping Giants é uma organização que atua de forma a dar ciência a uma empresa de que as suas inserções publicitárias, a da senhora Margarina, estão associadas a conteúdos desinformativos, discursos de ódio, violação aos direitos humanos ou de quaisquer outros valores universais como a democracia. Ou seja, o Sleeping Giants alertava a marca de margarina hipotética aqui do nosso exemplo, que eles estavam botando dinheiro em uma emissora onde comentaristas falavam que o exército brasileiro tinha que, aspas, passar o cerol, né, caso o Bolsonaro não ganhasse a eleição. E aí a senhora Margarina falou, pois é, acho que eu não vou mais botar meu dinheiro nesse lugar aqui, né? Por constrangimento, tá, gente? Não por nada não, porque se ninguém enchesse o saco dessas marcas, elas continuariam botando dinheiro na Jovem Pan, porque a Jovem Pan tem uma audiência enorme e vende margarina, tá bom? Então, não é benevolência da marca, não é consciência social, ninguém precisou do Sleeping Giants para saber o que a Jovem Pan estava fazendo e falando, né? Só que o Sleeping Giants, ele causa, claro, uma campanha de constrangimento público. Então as marcas tiraram dinheiro lá por constrangimento, tá bom? Muito bem, ó, notícia importante de hoje, falei sobre isso na semana passada também. Começou o programa Desenrola, lá do governo federal. Eu acho esse programa muito importante, aliás, o governo, eu não sou a primeira pessoa a falar, nem a última, né? O governo peca muito em não informar direito isso para a população. Então vamos aqui fazer o nosso trabalho também. O governo publicou as regras do programa para renegociação de dívidas. Então, se você está endividado, se você está endividada, se conhece gente que esteja endividado, todo mundo conhece alguém no Brasil que está endividado ou está endividado, né? O Brasil hoje é um dos países mais endividados do mundo. População civil, tá, gente? Não o governo. O governo não é, na verdade, né? Tem países muito mais endividados do que o Brasil. Mas a população civil brasileira está muito endividada. Principalmente com os anos de pandemia, né? Já vinha de antes, mas assim, ó, a maior parte da população brasileira tem dívidas, né? Então, pessoas que recebem até 2 salários mínimos, atenção, quem recebe em carteira até 2 salários mínimos poderão pagar dívidas de até R$5.000 em 60 vezes,
com parcelas de no mínimo R$50. Então, se você recebe hoje até 2 salários mínimos, a sua renda é essa, tá? E você tem dívidas, você pode parcelar essas dívidas hoje em até 60 vezes, tá bom, gente? Num limite de R$5.000. Isso aí já ajuda muita gente e, claro, ajuda a economia, né? Se você ajuda uma pessoa que está endividada, a pessoa vai melhorar também o padrão do consumo dela, né? Não estou falando de padrão de consumo, estou falando que a pessoa vai comprar uma marca melhor de macarrão, se ela puder, né? Ou em vez de comprar 1 quilo de carne, vai comprar 1,5 kg. Então, esse projeto aqui, esse programa, é bom para a economia no geral, né? Pela primeira vez, USP entra no top 100 de melhores universidades do mundo em ranking internacional. A USP subiu 30 posições em um ano após melhorar sua reputação internacional e aumentar o nível de empregabilidade dos ex-alunos, né? Esse ranking avalia aspectos como sustentabilidade, colocação no mercado de trabalho, citação em pesquisa e número de professores por estudante. A USP, por sorte, ficou livre, né, da destruição bolsonarista na educação brasileira, né? Porque não era diretamente gerenciada pelo Ministério da Educação do senhor Bolsonaro. Suprema Corte dos Estados Unidos decide que condenação por ameaças online viola a liberdade de expressão. Olha que importante isso aqui, tá? Porque os Estados Unidos são, muitas vezes, de modo equivocado, inclusive, tidos como o exemplo máximo do mundo em todas as coisas, né? Então, a gente usa muito isso no Brasil, né? Tudo que acontece no Brasil, mas nos Estados Unidos é assim. Vamos fazer tal coisa. Mas nos Estados Unidos é assado. Mas nos Estados Unidos funciona assim. Mas nos Estados Unidos pode. Mas nos Estados Unidos não pode. Então, olha aqui, ó. Para quem quer usar os Estados Unidos como o grande exemplo da gestão da liberdade de expressão versus ameaças no Brasil, presta atenção nessa notícia aqui, ó. A Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu na terça-feira a condenação de um homem do estado do Colorado que enviou, atenção, milhares de mensagens pelo Facebook, incluindo afirmações que antes foram interpretadas como ameaças de morte para uma cantora que nunca chegou a encontrar este cidadão pessoalmente. Milhares. É um stalker, como se chama, né? O cara identificou uma pessoa como sendo a sua vítima-alvo e não parou de mandar mensagens para essa pessoa. Obviamente não eram mensagens legais, né? Inclusive algumas delas identificadas como ameaças de morte. O réu, chamado Billy Counterman, argumentava que tudo que enviou à cantora Coles Whale estaria protegido pela primeira emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão. Na decisão de ontem, 7 dos 9 juízes da Suprema Corte Americana afirmaram que as ameaças não estão protegidas sob a liberdade de expressão, mas defenderam que a primeira emenda requer provas de que o réu tinha algum entendimento subjetivo da natureza ameaçadora de suas declarações. Ou seja, na verdade, disseram que sim, que a pessoa pode falar aquilo, né? Ou seja, segundo a corte, é preciso provar que quem envia a mensagem não solicitada sabe que elas podem ser lidas como ameaças. Entenderam? Então, assim, você manda uma mensagem ameaçando alguém de morte. Só que a vítima precisa provar, né, que o réu estava fazendo aquilo, sabia que ela entenderia aquilo como ameaça de morte. Como que você prova isso? Como que você consegue provar um negócio desse? Na prática, para quem quer usar os Estados Unidos como exemplo de como se faz esse embate entre liberdade de expressão e crimes de ódio, de ameaça, de intolerância, de racismo, de stalking, como tem no Brasil, usar os Estados Unidos, gente, ó, essa aqui, é isso aqui que acontece lá, tá? A grande democracia do mundo, é isso aqui que acontece lá. Você pode mandar, vou repetir, milhares de mensagens para uma pessoa, inclusive com tons de ameaça de morte, que a Suprema Corte vai falar, não, mas não tá bem provado isso aí. Tá de boa, né? Todos os 3 juízes mais progressistas, assim como 4 dos conservadores, concordaram que o réu não poderia ser condenado, né? Então, tá aí o grande exemplo, né, de democracia no mundo. Ó, gente, eu não vou falar muito sobre isso hoje aqui, porque o N1,
o ICL Notícias primeira edição, que vai ao ar daqui a pouquinho, daqui a 9 minutos exatamente. Aliás, você pode encontrar o link do ICL Notícias primeira edição nos comentários aqui do nosso programa Desperta ICL, tá? Vai falar sobre isso, sobre a CPI dos atos golpistas de ontem, tá? Então, eu deixarei a análise para o N1 fazer. Mas eu quis trazer só uma foto muito emblemática da CPI de ontem. Ontem foi ouvido lá o coronel Jean Lawande Jr., né? Esse cara aqui, para quem não lembra, é o cara que estava falando com o tenente-coronel Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, né, o braço direito e esquerdo do Bolsonaro, pelo WhatsApp. Esse aqui era o cara que estava pressionando o Mauro Cid para o Bolsonaro dar a ordem para o golpe militar. Lembram disso? Quando vazou as mensagens do Mauro Cid, tinha lá um militar do exército que ficava enchendo lá a paciência do Mauro Cid, não que o Mauro Cid também não fosse de acordo com aquilo, porque já vimos pelas mensagens que era, né, mas ficava lá enchendo a paciência do Mauro Cid, falando, e aí, quando que o Bolsonaro vai dar ordem? Se ele der a ordem, o exército está pronto, né? A gente precisa que ele dê a ordem para a gente fazer o que a gente sabe que eles gostariam de fazer, né? Muito bem, ele foi para a CPI ontem, e a fotógrafa da Folha, fotojornalista, né, repórter fotográfica da Folha, a Gabriela Biló, ela fez uma foto excepcional. O coronel tinha um rascunho com ele, em papel, de anotações ali e tal. E a Gabriela ficou de olho naquele rascunho, né? Se posicionou lá em um local que ela poderia fotografar esses rascunhos. E aí ela fez essa foto, que está publicada hoje em toda a internet, né? Que o coronel fez várias anotações lá, né? E as anotações eram as seguintes, ó. Se alimentar, primeira anotação da lista do coronel, tá? Se alimentar. Segunda anotação, não aloprar. Eu tô falando sério, não tô inventando isso aqui, tá? Isso aqui estava anotado pelo próprio coronel ontem durante o seu depoimento na CPI. Se alimentar, não aloprar, né? Imagina o cara falando para si mesmo, né? Não alopra, tá? Eu quero muito aloprar, mas não é para aloprar, tá? Que mais? Não gesticular, achei curioso essa, né? Não gesticular. Não gesticular. Sem cagoete, tá escrito cagoete, tá? Então não sabemos se era para ele não cagoetar ninguém, né? Sem cagoete, não entregar ninguém, talvez. Ou se era sem cacoete, né? Porque eventualmente talvez o coronel aí tenha alguma mania, né? As pessoas muitas vezes têm muitas manias, né? Repetitivas, né? Movimentos repetitivos. Então, não sei se a anotação era para ele evitar os seus próprios cacoetes ou para ele não ser um cagoete, não entregar as pessoas que estavam junto com ele pensando e agindo para golpe militar. Não perca o emocional, mãos juntas, oração, né? Então, mãos juntas no sentido de oração, então não era para gesticular, era para ficar o tempo todo assim, ó. Igual o César Calejón, cara. O César Calejón, César, você tem a cartilha do Coronel Lewande. O César fica sempre assim, ó. Até fizeram um bonequinho do César esses dias, ele tava assim, ó. Acho que o coronel tá imitando o César. O que mais? E cara serena, né? Cara serena o César Calejón não tem. Daí não é a cartilha não é a mesma, César, fica tranquilo, tá? Então é isso, essa foto foi publicada pela Folha de São Paulo, pela fotojornalista repórter Gabriela Biló, que é excelente, aliás, né? Tá sempre com fotos excepcionais sendo publicadas por aí, e está lá na Folha de São Paulo e em todas as redes sociais do Brasil hoje, né? Emblemático, né?